Salve, salve pessoal, aqui quem fala é o Gregório e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o Intel Rocket Lake. Sim, a 11ª geração de processadores Intel, que vem aí com algumas novidades bem legais, algumas implementações muito boas. E assim, vai ser legal a gente falar um pouco mais, mesmo sendo um refresh, não tem uma mudança significativa de microarquitetura, mas é interessante, vamos falar um pouco mais. Mas antes de começar, eu quero agradecer ao Mário Mazotti do canal, Mário Mazotti, que me recomendou na live dele. Eu fiquei extremamente feliz, muito contente. E assim, eu queria falar que se você não conhece o canal dele, vai lá e se inscreve. O cara é muito bom no que faz, ele tem uma didática excelente. Assim, eu gosto demais do canal dele, já acompanho tem um certo tempo até. Inclusive foi por causa dele que eu comprei aqui meu Dual Xeon. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que tá o meu setup. E assim, é assim um canal muito bacana, muito legal e ele tem uma didática excelente aqui no YouTube. Então vai lá e confere que o canal dele é muito bacana. Tá aí o link na descrição pra você, beleza? Então vamos falar um pouco mais sobre o Intel Rocket Lake, que é aí a nossa 11ª geração Intel de processadores, tá? Olha que legal. A gente vai falar um pouco mais sobre a CPU, a gente vai falar um pouco mais de Intel Cypress Cove, por exemplo. A gente vai falar das melhores que teve no IPC. Aí a gente vai falar um pouco mais de GPU, de Intel Xe, né? A gente vai falar um pouco mais de I/O, sobre a implementação de PCI Express 4.0. São, assim, várias novidades pequenas, mas que, no geral, são bem interessantes. Olha só para a gente ter uma ideia, a gente tem a implementação do Cypress Cove. O Cypress Cove tem pouca informação na internet sobre o que realmente teve de melhoria. O que eu tenho de informação? A gente teve aumento do IPC de 10 a 20% de aumento. E a gente vai ter nesse Cypress Cove propriedades do núcleo de CPU do Ice Lake Core com propriedades de GPU do Tiger Lake Graphics. Então a gente junta esses dois e a gente tem um Cypress Cove, né? E outra novidade legal é que a gente tem a implementação do Resizable BAR, que é basicamente o seguinte: o seu processador geralmente enxerga 256 MB de memória da GPU. Com esse Resizable BAR, basicamente ele passa a enxergar toda a memória da sua GPU. Ele consegue fazer alocações e requisições de dados que estão ali dentro. É basicamente isso, ele enxerga toda a memória. Então, você tem aí um ganho considerável de desempenho, principalmente em jogos, onde é muito dinâmico esse carregamento de informações na RAM da GPU. Tá? Então, isso é bem interessante, principalmente para jogadores. Então, jogadores, fiquem atentos. Eu vou fazer um vídeo sobre Resizable BAR, mas por enquanto já deixo claro que a 11ª geração passa a implementar. A AMD, já numa geração atrás, já fez essa implementação. Beleza? E olha só que legal, a gente tem também na CPU instruções de Intel Deep Learning Boost e também de Vector Neural Network. Isso aí acelera algumas inferências de inteligência artificial. E também a implementação do Intel Thermal Velocity Boost. Beleza? Olha que legal, a gente traz aí nessa geração o i9 o i9 11900K, que será o sucessor do 10900K. Então eu trouxe esses dois para a gente traçar um paralelo bacana. E a gente vai ver que não teve quase diferença nenhuma. A grande diferença está na redução dos núcleos, tá? A gente tem um 10/20 no 10900K e um 11 no 11900K, a gente tem um 8/16. Só que é interessante ressaltar que a gente tem um ganho de desempenho, de performance no 11900K, mesmo com a redução de núcleos, tá? Então, é bem interessante esse fato, então quer dizer que teve uma melhora realmente bacana nos cores, né, no Cypress Cove. E aí eu quero dar o destaque aqui para vocês que o motivo do porquê que tem menos núcleos. Eu acredito que nessa corrida a Intel não deixou menos núcleos à toa. Provavelmente o espaço ocupado pela GPU deve ser maior do que da geração passada. Então, para caber no mesmo socket, a gente tem menos núcleos para caber uma GPU melhor. Essa é a minha hipótese, é o que eu acredito, porque não tem nenhum motivo muito claro por parte da Intel do porquê tem menos núcleos do que a geração passada. Não é só por necessidade, algo do tipo, tá? Me parece ser realmente porque a gente tem menos espaço, a gente tem um espaço alocado por outro recurso. Só que o cara que eu quero realmente deixar destaque é esse aqui, o i9 10900T, tá? Então a gente tem nesse cara, olha só, a gente tem um Intel Turbo Boost Technology 3.0 a uma frequência de 4.9 GHz e nessa mesma tecnologia na versão 2.0, 4.8 GHz. Só que a gente tem um TDP Down de 1 GHz, cara. Basicamente esse processador escala de 1 a 5 GHz. Ele consegue chegar no mínimo a consumir 25 watts e ele tem um design térmico de 35 watts. É impressionante essa escalada que esse processador faz. Então, assim, dá para perceber que a Intel tá com, pelo menos em nível de silício, tudo muito bem refinado, muito bem feito, tudo muito com um projeto muito interessante, sabe? A gente vê que essa questão de fazer vários refreshes garante a Intel entregar esse tipo de tecnologia pra gente, sabe? A gente pode ver um processador
que sai de 1 GHz a 5 GHz, tá? Então, isso é muito interessante. A gente está falando de um processador bem parrudo, tá? Os anteriores que a gente acabou de falar, o com K, né, que seria desbloqueado, não é muito importante para eles ter uma frequência baixa. Nesse cara aqui, sim, você tem essa importância. Então, isso é muito interessante o fato dele sair de 1 GHz a 5 GHz, tá? É fantástico. Nunca vi isso em nenhum ARM, nunca vi isso em x86 antes. É realmente a primeira vez que eu vejo uma implementação nesse nível de escalonamento de frequência, tá? É realmente interessante. E cá a gente tem um gráfico da performance massiva, né? Tanto do 10900K quanto do 11900K. E a gente percebe o seguinte, não houve uma melhora significativa. Por que eu estou falando isso? A gente teve um aumento do 10900K de 2.933 MHz nas frequências de memória para no i9 11900K para 3.200 MHz de memória. Então, o porquê que não é significativo? Nessas condições, a gente tem o i9 10900K a 2.933 MHz e o 11900K com 3.200 MHz. É esperado que o seu i9 10900K com uma memória a 4.000 MHz consiga alcançar mais ou menos esse nível de desempenho. Se você for ver em testes, a gente tem um ganho de desempenho significativo, tá? Com aumento de frequências a 4.000 MHz. Um ponto de destaque também que eu quero deixar bem claro é que a Intel coloca todos os processadores nas melhores condições possíveis, porque ela fabrica as próprias placas-mães e ela garante então que o processador vai estar com a melhor placa-mãe possível para o teste e com as melhores memórias com o ajuste mais fino possível. Então ela vai usar também os jogos melhores, digamos assim, que melhores vão mostrar desempenhos mais elevados, e a gente vê que o resultado é bem baixo. Então, era o que eu esperava. Se a gente tivesse essa redução de núcleos e o aumento do IPC é meio que balanceado, tá? Então, o 11900K deve ter uma performance muito parecida com o 10900K, que não justificaria você migrar. Justifica apenas a migração no caso que a gente vai falar, que são os próximos recursos, tá? Nesse caso, a gente vê que a performance bruta mesmo, ela não é muito significativa, tá? Então a gente vai falar de GPU X. Aí sim, a gente teve um aumento bem significativo. A gente tem o Iris Xe, codinome Tiger Lake Graphics, que tem uma melhora aí de 50%, pelo menos em benchmarks sintéticos. O que significa isso? Que os planetas se alinham, o dia nasce mais claro, a noite se põe mais escura, e aí a gente tem 50% de eficiência, de melhora, né, de performance. Por quê? É basicamente assim, pensa comigo, o programador tem que manjar muito para extrair o máximo de desempenho dessa placa. Então a engine tem que ser o melhor possível, o que vai usar esse recurso gráfico tem que ser o melhor otimizado possível, e isso não vai acontecer. Então essa melhora de 50% é apenas naquilo que vai sugar o máximo possível de GPU, que é um teste sintético, o que não traduz a vida real, entendeu? Então assim, é melhor de 50%, só que a gente não sente isso, entendeu? A gente não ganha isso, a gente não recebe esse 50%. A não ser que você seja um maluco pro benchmark e você precisa disso pros seus benchmarks, mas você não vai sentir isso em jogos, por exemplo, entende? O 50% bruto, sabe? E no terceiro ponto que eu quero destacar é o Intel Deep Link. Isso aqui é muito maneiro e muito legal, mas a gente vai ver que não é tão legal quanto poderia. Agora os aplicativos podem escalar cargas de trabalho para a GPU, o que é maravilhoso. Então se seu programa vai fazer uma parte muito pesada, ele pode escalar isso para a GPU. E a gente tem um recurso, inclusive, chamado Dynamic Power Share, que faz com que, quando a GPU está ociosa, há um desvio de carga energética para a CPU. Então, meio que o packet também esfria um pouco, e aí a CPU consegue aumentar a performance, tá? Então, aí a gente tem um ganho aí de 20%, o que é muito considerável, é muito bom. A gente tem também aqui o suporte a PCI geração 4, sensacional, já, né, a AMD já estava entregando isso, mas muito bom ver. E a gente tem agora frequência de 350 a 1300 MHz aí, também dentro da média, e uma memória máxima de 64 GB. Lembrando que o i9 suporta 128 GB, tá? Normalmente. Tá? Acho que tem como burlar isso, por exemplo, com o kernel Linux Pi, algo do tipo, você consegue mais memória, mas por padrão é 128 GB. E aí eles conseguem alocar 64, claro que você não vai fazer isso. Mas ela pode, então a Intel tá alguns anos aí na frente aí, em questão de recursos de GPU, né? A próxima parte aí é o I/O, né? A parte mais importante, é o que mais está dando destaque aí hoje em dia. A maioria dos hardwares, a busca é pelo I/O. Está sendo muito importante porque a gente evoluiu demais em processadores de GPU.
mas a I/O tá ficando um pouquinho defasada, ou seja, a entrada e saída de dados, tá? Então, assim, olha que legal. O que vocês ouvem falar mais hoje em dia? A tecnologia que tá bombando. 5G. Nos consoles, o que tá bombando? SSD. Então, essas tecnologias estão, assim, sabe, no alto da, sabe, no alto da parada. Então, olha que legal. A gente agora vai ter USB 3.2, que entrega aí 20 gigabits por segundo em dois canais de 10 gigabits por segundo. A gente vai ter DMI de geração 3. Quanto tempo não atualiza o DMI? Isso aqui seria a comunicação entre soft bridge e on-off bridge. 20 pistas de PCI Express 4.0. A gente tem suporte a memory overclocking, só que no site da Intel, nas letras miúdas que eu fui ler, isso aqui pode tirar sua garantia. Sim, é uma feature que pode tirar sua garantia, então toma cuidado. Ele lê exatamente quais são as especificações de um memory overclocking que pode ser feito se você quiser manter sua garantia. Você tem um Wi-Fi 6, a gente tem suporte a Thunderbolt e retrocompatibilidade com a 10ª geração. A gente tem a caixinha do Core 9, desbloqueado, bonitinha. Eu quero dar um destaque aí para o design, tá ficando bem legal, bem mais futurista, né? Então, assim, tá meio Apple, assim, porque não tem quase mudança nenhuma, mas vem aí numa caixinha maneira. E cá está o ponto que eu queria destacar. A gente continua tendo processadores do tipo F, que são sem GPU. O que isso implica? Isso implica que todas aquelas tecnologias de GPU que a gente viu, elas não vão ser padrões no mercado. O que é um problema, porque eu esperava já da Intel essa parte de AI mais avançada. Eu vi as tecnologias de AI sendo implementadas, usando o GPU, usando a Iris, né, usando ali a tecnologia de Deep Link, por exemplo. Só que, pelo visto, isso não é um padrão, cara. Então, isso me preocupa um pouco, porque a maioria das empresas que mexem com essa parte de processadores, por exemplo, vão te entregar um processador? Qualcomm, Huawei, Samsung, aí você tem, que mais? A Nvidia. Esse pessoal já está entregando núcleos dedicados a AI. Seu processador comumente consegue fazer cálculos de AI. Só que seria muito mais interessante para desafogar o processador que esses cálculos de AI fossem feitos em um núcleo dedicado, como é aí no caso do ARM. Aí você tem, por exemplo, a Qualcomm com seu chipset 855, 866, 865 e 875. Eles têm, se eu não me engano, um processador chamado Hexagon, me corrijam se eu estiver errado, que faz o cálculo de inteligência artificial. Então é um processador dedicado só para isso, dentro do chipset. Mesma coisa a Huawei faz, se eu não me engano, Samsung também faz. Então a gente tem núcleos dedicados a AI aparecendo, assim como é nas GPUs NVIDIA, que a gente tem lá os Tensor Cores, por exemplo, que são dedicados a cálculos de AI. Tá? Por que isso é importante? Porque a partir de agora vai vir muita aplicação que pede recursos de inteligência artificial. Aí, como é que eu sei disso? Vocês devem estar se perguntando, Gregório, você está viajando pra caramba, isso aí é o futuro ainda, tá longe, calma aí. Não é. Vocês vão ver agora, se vocês procurarem por alguns recursos de Deep Learning, por exemplo, tá bombando essa tecnologia e se demanda desses recursos para melhorar, né, para aumentar a qualidade. Então, assim, é uma demanda forte. Então, os smartphones já vão fazer esse tipo de processamento e eu esperava que já no x86 já tivesse esse tipo de implementação. É um pouco decepcionante, porque provavelmente ainda dependeremos de GPUs NVIDIA, basicamente, para fazer esse tipo de cálculo, tá? Tem a tecnologia lá, mas assim, não é garantido, parece que não vai ser algo padronizado. Porque se fosse algo padrão, fosse realmente ali, a gente tem uma GPU como um núcleo voltado para AI, aí todos viriam com a Iris, tá? Todos viriam com o UHD Graphics 750, mas não é o caso. A mesma coisa aí para AMD, que eu não vi nada nesse sentido, mas eu esperava que já começassem a vir. Então, assim, vamos ver quanto tempo vai demorar para começar a aparecer aí alguns núcleos dedicados a AI, que é uma demanda de mercado e vai precisar aparecer, porque senão algumas empresas aí vão tomar espaço, inclusive a Qualcomm nos desktops, tá? Então, vamos ficar de olho aí que essa parte de AI vai balançar o mercado aí um pouquinho. Beleza? E um destaque aqui também quero dar é o canhão que virou um i5, né? O i5 também virou um super processador e, tipo, o resto, sabe, tipo, você comprando o i5 você já tá super garantido. Então, a Intel já te entrega no i5 o que você precisa. Então,
Vamos ver até onde vai o destaque aí para AI, né? Bom, eu vou ficando por aqui, eu te espero ver no próximo vídeo. Nos vemos lá, não se esqueça de dar o joinha, se inscrever e até a próxima.